E aí, galera, estamos aqui novamente para a gente continuar o nosso conteúdo para assim fechar. A ascensão dos regimes totalitários pela Europa e pelo mundo. A gente convir, pessoal, que depois da Primeira Guerra Mundial o mundo ficou bagunçado. Muitas percas de vida, economia em crise, estava um desastre. Tiveram coisas que não contribuíram também para isso, para melhoria, para solucionar os problemas. Como eu posso citar o Tratado de Versalhes, né? Porque o Tratado de Versalhes foi aquele tratado punitivo contra a Alemanha, e isso levou o alemão ao sentimento de revanche. Uma outra coisa também importante que ocorreu foi a Revolução Russa, que foi bem sucedida e que causou um temor terrível às classes sociais burguesas no mundo todo. Havia-se um medo terrível do socialista, do socialista em si, de acreditar que a classe burguesa iria perder todos os seus privilégios, como perderam na Rússia. Então aí o mundo está assim. Então o que foi que ocorreu? Vamos citar aqui exemplos. Os países que perderam na Primeira Guerra Mundial, que sofreram com o Tratado de Versalhes, certo? Como Itália, como a Alemanha, que são os mais destacados. A Alemanha foi entregue a um governo de coalizão que não serviu para nada. Foi entregue a um governo também do próprio alemão, mas com ideias estrangeiras, que não ajudou muito, não solucionou a crise dentro da Alemanha. Certo? E isso causou um descontento muito grande na população, por causa da fome e da miséria que foi instalado na Alemanha. Por outro lado também as classes burguesas, as classes que tinham condição financeira na Alemanha ficaram com medo, porque o povo alemão estava tão faminto, estava prestes a ter uma revolução, ou foi criada a ideia de uma revolução socialista. E aí as classes mais abastadas da sociedade começaram a apoiar um regime que viesse a garantir a eles os seus privilégios econômicos, que garantisse que o socialismo não fosse aplicado na Alemanha. Da mesma forma assim também foi na Itália. A Itália, que temos como figura destacada Benito Mussolini, deu um golpe de Estado, tirando o rei Vítor Emanuel III, isso em 1925, prometendo a garantia do sistema capitalista, a ordem, e garantindo transformar a Itália em uma potência mundial. E aí foi criado o fascismo italiano. Certo? E isso daí levou Mussolini, desculpe a palavra, mas levou Mussolini ao poder na Itália, criando uma ideologia militarizada, racista, preconceituosa, violenta e corporativista. Essas são as principais características. Cria o terror através da militarização. Aqueles que são a favor do governo têm todo o poder possível de denegrir a imagem das pessoas, de invadir casas, que segundo eles estão defendendo a ordem do seu país. O corporativismo entrou no lugar dos sindicatos,
não existiam sindicatos, existiam corporações que eram controladas pelo governo. Isso, segundo eles, para garantir a ordem, garantir o capitalismo e tirar o país da situação de crise que foi instalada depois da Primeira Guerra Mundial. E Benito Mussolini fez um acordo até com a Madre Santa Igreja Católica. O Vaticano foi um acordo do governo de Mussolini com a Igreja Católica, viu? Depois vocês pesquisem aí. Então imagine, país católico igual a Itália, tem um ditador totalitário como Mussolini, apoiado pela Igreja Católica. Vê se pode. Certo? E na Alemanha também não foi diferente. A Alemanha encontrou seu herói depois da República de Weimar, que a República de Weimar foi um desastre, não resolveu os problemas internos da Alemanha, e ela encontrou seu herói, que foi Adolf Hitler, que teve uma tentativa fracassada de chegar ao poder e foi preso. Lá ele escreveu a ideologia do nazismo alemão, inspirada também um pouco no... Inspirada não, bem inspirada no fascismo italiano. Aí Hitler, enquanto estava preso, escreveu um livro que era Minha Luta. Segundo ele, o povo alemão, descendente de uma raça ariana, teria que dominar o mundo, que era a melhor raça, né? Segundo ele, os judeus eram uma praga que deveria ser exterminada. Enfermos sem cura, doidos, faziam parte de uma raça que poderia atrapalhar o desenvolvimento do país. E aí, quando ele chegou no poder, ele incentivou para que eles fossem esterilizados. Então dá para você entender aí como é a coisa. Porém, Hitler garantiu o mesmo que Benito Mussolini garantia: a estabilidade, a garantia do capitalismo, o que agradava as classes ricas, com medo do avanço do socialismo. Queria transformar a Alemanha em potências mundiais, numa potência mundial. Falei no plural porque me lembrei da Itália. Fabinho fez, pior que fez. Com pouco tempo desses dirigentes no poder, a Itália e a Alemanha já estavam em pé de igualdade com as potências europeias, como Inglaterra e a França. Certo? Então, por exemplo, Tratado de Versalhes, a Alemanha ficou proibida de ter exército. Hitler tratou de militarizar, tratou de produzir armas, abriu fábricas para produzir essas armas, precisava de trabalhadores, botou os trabalhadores. Aquele cidadão que estava lá morrendo de fome, arranjou um emprego na fábrica de arma. Ave Maria, Hitler é um herói, porque acabou a fome. Do mesmo jeito também a Itália fez. Mussolini fez lá na Itália. Entendeu? Então, eles, de certo modo, elevaram as condições de seus países, porém, eles mesmos também levaram seus países para a Segunda Guerra Mundial. Houve regimes totalitários também na Espanha, houve regimes totalitários também em Portugal, espelhados na ideologia nazifascista e também fruto do mesmo alicerce, do medo do socialismo, de resquícios da Primeira Guerra Mundial, da crise econômica instalada também pela crise do capitalismo de 1929, que teve início nos Estados Unidos. Procurem saber sobre essa crise. Então, devido a isso tudo, foi que esses regimes totalitários chegaram na Europa. Um outro regime totalitário que chegou, mas não foi nesses moldes, foi o regime totalitário de Joseph Stalin na Rússia. Era o único país, a maior potência socialista, né, a Rússia, certo? Tinha uma ideia de espalhar o socialismo pelo mundo, mas Stalin também era um ditador totalitário que usava praticamente os mesmos artifícios
que Hitler e os demais. Então valeu, pessoal. Forte abraço a todos. E pesquisem e estudem. O Enem vem aí.